Salve, salve amigos do Universo Oculto. Se você chegou agora, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito o conteúdo a alcançar mais pessoas e fortalece a divulgação científica no Brasil. O vídeo de hoje é uma continuação direta da nossa jornada pelo mistério do 3I Atlas. Sim, aquele mesmo visitante interestelar que sobreviveu ao periélio, reapareceu, mudou de cor e agora, finalmente, parece ter revelado sua verdadeira identidade. Hoje, o que vamos descobrir é se o 3I Atlas é mesmo um cometa, ou se ainda existe algo de mais enigmático por trás dessa história. Nos últimos vídeos, acompanhamos o 3I Atlas, atravessando o ponto mais crítico da sua jornada, o periélio, sua máxima aproximação com o Sol. Vimos como ele sobreviveu a essa passagem intensa e, contra todas as previsões mais pessimistas, reapareceu brilhando novamente. Mas agora, algo mudou. As novas observações, feitas tanto por telescópios espaciais quanto por observatórios na Terra, confirmam o que muitos cientistas suspeitavam. O comportamento do 3I Atlas segue padrões que não deixam mais dúvidas quanto à sua natureza. E pela primeira vez desde sua descoberta, podemos afirmar com segurança e com dados o que ele realmente é. Eu lembro bem quando falamos aqui há poucos dias sobre o momento em que o 3I Atlas atingiu o periélio, no dia 29 de outubro de 2025. Naquele instante, ele estava oculto pelo brilho solar, invisível aos nossos telescópios terrestres. A incerteza era total. Será que ele resistiria ao calor extremo? Será que fragmentaria como tantos outros cometas antes dele? Mas eis que, poucos dias depois, as primeiras imagens começaram a surgir. Primeiro vieram os registros da missão Punch da NASA, uma constelação de pequenos satélites que observa o vento solar. E logo depois, o Observatório Lowell, no Arizona, captou o que todos esperavam ver. O 3I Atlas havia retornado. Lá estava ele, de novo, um ponto brilhante recortando o fundo escuro do cosmos, sua coma levemente azulada e difusa, movendo-se lentamente rumo às regiões externas do sistema solar. Aparentemente intacto, vivo. E mais do que isso, exibindo características que pela primeira vez podiam ser comparadas diretamente com as de um cometa comum. Durante semanas, cientistas analisaram os dados obtidos de diferentes missões. As sondas Stereo-A, SOHO e Punch acompanharam sua aproximação e recuo. E foi ao combinar essas observações com as medidas dos telescópios da Terra que uma conclusão começou a se formar. O comportamento fotométrico do 3I Atlas, ou seja, o modo como seu brilho variava com o tempo, coincidia perfeitamente com os modelos clássicos de cometas do Sistema Solar. Gráficos de magnitude revelaram uma curva que se encaixava quase milimetricamente nas previsões de um cometa composto por gelo e poeira, sublimando à medida que se aproximava do Sol. Em outras palavras, a luz não mentia. Tudo indicava que o 3I Atlas era de fato um cometa interestelar genuíno, o terceiro já detectado visitando nosso sistema solar. Mas havia mais. Algo que chamou especialmente a atenção dos astrônomos foi a mudança na coloração do cometa durante sua passagem pelo periélio. Enquanto os registros iniciais mostravam um tom avermelhado, típico de cometas ricos em poeira, as imagens mais recentes revelavam um tom azulado e intenso. Por que o 3I Atlas ficou azul? Essa foi a pergunta que intrigou muitos pesquisadores e também alimentou teorias das mais diversas nas redes sociais. Mas a explicação científica é fascinante. À medida que o cometa se aproximava do Sol, o calor intenso fez com que parte do seu gelo, possivelmente composto por dióxido de carbono e água congelada, começasse a sublimar, passando diretamente do estado sólido para o gasoso.
Esse processo liberou grandes quantidades de moléculas como C2 e NH2, responsáveis por emitir luz em comprimentos de onda azulados. Ou seja, o brilho azul que vimos não era nada sobrenatural, era química em ação, uma assinatura natural da física dos cometas quando o gelo se transforma em gás diante da radiação solar. Mas o detalhe curioso é que, junto com essa coloração azul, o 3I Atlas também apresentou uma aceleração não gravitacional, um leve desvio em sua trajetória que não podia ser explicado apenas pela gravidade do Sol. E é exatamente nesse ponto que muitos começaram a especular. Desde o famoso caso de Oumuamua, o primeiro objeto interestelar detectado em 2017, o tema das acelerações anômalas se tornou um terreno fértil para debates e hipóteses ousadas. No caso do 3I Atlas, essa aceleração foi real, mas pequena, e perfeitamente compatível com a ejeção de gases e partículas voláteis durante a sublimação do gelo. Cada jato de vapor, expelido pelo núcleo do cometa, funciona como um pequeno propulsor natural, alterando sutilmente sua velocidade e direção. É um comportamento comum em cometas ativos. Ainda assim, há algo poeticamente intrigante nesse fenômeno. Um objeto vindo de outro sistema estelar, cruzando o espaço interestelar por incontáveis milhões de anos, e agora sendo acelerado pelos ventos e pelo calor de uma estrela estrangeira. Como se o Sol, por um breve instante, tivesse tocado o visitante e o impulsionado de volta à escuridão cósmica. Mas como provar de forma definitiva que o 3I Atlas é mesmo um cometa? Os cientistas fizeram exatamente isso. Compararam dados observacionais de diferentes instrumentos com os modelos teóricos de brilho e coma, a atmosfera de poeira e gás que envolve o núcleo de um cometa. E o resultado foi impressionante. Mesmo com medições feitas por telescópios distintos, alguns na Terra, outros em órbita, todas as curvas de magnitude coincidiam com as previsões para um cometa comum. Não houve variações inexplicáveis, não houve desvios que indicassem um comportamento artificial. Além disso, a análise espectral confirmou a presença de compostos voláteis típicos de cometas, como hidroxila, OH, cianogênio, CN, e carbono diatômico, C2. Cada um desses elementos deixa uma assinatura de luz característica detectável pelos espectrógrafos. Era o que faltava. A partir daí, o consenso científico foi unânime. O 3I Atlas é um cometa interestelar ativo, composto por gelo, poeira e gás, e não uma nave, nem um artefato artificial, como tantas teorias especulavam. Pode parecer apenas um detalhe, mais um número adicionado às estatísticas astronômicas. Mas a confirmação da natureza cometária do 3I Atlas representa algo muito maior. Ela reforça que a formação de cometas não é um privilégio do nosso sistema solar, que o gelo, a poeira e as forças que moldam esses corpos estão espalhados por todo o cosmos, e que, em algum lugar distante, outro Sol pode estar agora assistindo a partida de um cometa como este, que um dia talvez cruze o vazio e visite outro sistema, como o nosso. Esses visitantes interestelares são cápsulas do tempo, fragmentos de outros sistemas planetários, mensageiros que atravessam o espaço, trazendo consigo pistas sobre a origem da matéria, da água e talvez da própria vida. E isso muda tudo. Cada um desses objetos nos lembra que o universo é um lugar profundamente interconectado. Enquanto registro essas palavras, o 3I Atlas segue sua viagem silenciosa, afastando-se do Sol e agora cruzando a órbita de Marte, rumo às regiões geladas do espaço profundo. Em dezembro, ele atingirá sua maior aproximação da Terra, cerca de 269 milhões de quilômetros, antes de desaparecer novamente, talvez para sempre. Mas não é um adeus.
É um lembrete de que, mesmo em meio a tanta incerteza, a ciência continua sendo nossa melhor ferramenta para compreender o desconhecido. E de que, por trás de cada mistério cósmico, existe sempre uma explicação, tão bela quanto qualquer ficção. O 3i Atlas não é uma nave, nem um portal, nem um mensageiro de civilizações distantes. Mas é algo igualmente extraordinário, um cometa interestelar real, um viajante de outro sistema que por acaso cruzou o nosso caminho. E isso por si só é quase poético. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva agora no canal. Assim, você não perde os próximos episódios dessa jornada cósmica que estamos acompanhando juntos. Nos próximos dias, novas missões da ESA e da NASA devem liberar dados atualizados sobre o 3i Atlas. E eu estarei aqui, como sempre, para te contar tudo. Até lá, olhe para o céu. Lembre-se, cada ponto de luz pode ser um visitante vindo de muito, muito longe. E talvez, enquanto você ouve estas palavras, o 3i Atlas ainda esteja lá, refletindo a luz do nosso Sol pela última vez, antes de mergulhar de volta na escuridão entre as estrelas.